Quinta-feira, né? Oficialmente bem-vindas ao nosso encontro 2 do Lab da Ponte, né, Fê? Sim, bem-vinda, bem-vinda. Eu sou a Fernanda, a Natália, nós duas somos as founders da Mover.mulheres, aí são o nosso arroba. E a aula de hoje é o Lab 2 da Ponte, que é uma iniciativa onde a gente quer abrir conversas que ainda não estamos tendo sobre liderança. E vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar oficialmente essa nossa aula. Quem tá pegando a gravação não vai pegar a música, porque a gente não botou para gravar na hora da música, mas a gente estava ouvindo David Bowie, Rebel Rebel. E para quem está assistindo a nossa aula pela primeira vez, né, esse nosso encontro pela primeira vez, a gente sempre gosta de começar com uma música que vai dar o tom da energia desse encontro, né? E a gente escolheu essa música porque entendemos que a temática de liderança ela é uma temática que já está sendo bastante discutida, mas eu acho que nos formatos e na proposta que a gente vem trazendo, com outras reflexões, com outras teorias, com outros cruzamentos de dados, eu poderia chamar de rebelde. É um nível de rebeldia aí incluído, né? E de fato, a ideia é isso, né? É a gente trazer coisas mais viscerais que estão dentro da gente para abrir espaço para esses novos diálogos, né? Não para ficar sempre falando mais do mesmo. Então, a ideia desse nosso encontro é isso, falar em tempos de esgotamento. E esse é o segundo encontro de 3 encontros, né? Então, a gente fez o primeiro de liderança híbrida na semana passada. Hoje a gente fala de liderando em tempos de esgotamento e na semana que vem a gente fala de liderança regenerativa. Eles seguem uma linha mestra, né, que é falar sobre novas habilidades e necessidades que a liderança precisa ter nesses novos contextos, como isso desgasta, porque demanda muito, né, demanda a gente ocupar um monte de espaço, abrir muitas portas, dialogar sobre vários temas, e como a gente pode fazer isso de uma forma regenerativa, né? Que desgaste menos, mas que se nutra mais. Então, a ideia desses 3 encontros é passarem por esse storytelling, né? De uma forma geral, que é como a Mover, eu e a Nath, a gente tem enxergado o papel da liderança perante as novas necessidades do mundo, seja do mundo do trabalho, do mundo do empreendedorismo, acho que do mundo onde pessoas estão inseridas, tem demandado e exigido, principalmente de quem lidera essas pessoas, novas habilidades e novos jeitos de fazer, e que eu acho que ainda tem bastante espaço para a gente imaginar essas novas possibilidades. E aí um pouco sobre a Mover. A Mover nasceu em maio desse ano, como uma comunidade para mulheres que movem o mundo, e ela já veio se transformando bastante nesses meses, o que eu acho que mostra um pouco das mudanças que o mundo também tem apresentado para nós, né? E aí a gente tem feito várias adaptações nesse sentido. Então, ela nasce especificamente como uma comunidade de mulheres para mulheres, onde a gente teve algumas iniciativas exclusivas para esse público, para trabalhar o autoconhecimento, para trabalhar o movimento. E a gente entendeu também que precisaríamos trazer pessoas além das mulheres para essas discussões. E a iniciativa da Ponte é a primeira iniciativa onde a gente convida pessoas além de mulheres para estarem com a gente também. E tem sido uma experiência interessante de cruzar todos esses públicos, porque não existe uma solução que vai ser feita por um único público, para um único público, né? Eu acho que os dilemas, eles são gerais, portanto, quanto mais gente olhando para isso, cuidando disso e entendendo as diferentes perspectivas, melhor. E esse é o nosso arroba aí, para quem ainda não segue. Nos sigam nas redes sociais, porque lá a gente acaba colocando bastante conteúdo e as novidades do que a gente vem fazendo aí das iniciativas, sejam dos labs, dos encontros, e também para estar de olho nos conteúdos que vira e mexe a gente bota ali. E também no nosso podcast, no Spotify e no YouTube também, na página da Mover. Lá no nosso Instagram tem todos os dados certinhos para vocês acessarem.
E aí um pouco sobre a gente, né? Eu e a Nath, a gente se encontra aí com uma dor em comum, que é cuidar do futuro das mulheres, né? Desenhar o futuro das mulheres a partir das nossas experiências. A Nath vem de um lugar do empreendedorismo, eu venho do mundo corporativo, mas nós duas chegamos num lugar muito parecido dentro da nossa carreira, depois desses anos todos trabalhando, cada uma nas suas frentes, que é como é que a gente empodera e prepara e dá recurso e ferramenta para essas mulheres transformarem as suas vidas. E a gente faz isso através de mentorias de carreira, mentorias de marca pessoal, através dos nossos encontros de grupo, né, das nossas mentorias em grupo também, e através dos conteúdos que a gente vem produzindo. E a ideia é a gente ir pensando em mais e mais canais para a gente levar soluções para essas mulheres. E no dia de hoje, falando com mulheres em cargos de liderança ou que estão se preparando para sentar em cadeiras de liderança. E aí, liderança de uma forma geral. Liderança daquelas mulheres que lideram a sua casa, que lideram a maternidade, que lideram um negócio, que lideram um time dentro de uma empresa, que lideram uma organização social, que lidera o encontro do Ano Novo, que isso também é um baita lugar de liderança. Em brincadeiras à parte, eu acho que todo mundo lidera um pouco dentro da sua vida, né? E a ideia é a gente pensar quais são essas novas habilidades, porque uma coisa que a gente falou no encontro passado é espaços de lideranças, eles têm mais coisas em comum do que coisas diferentes. E a ideia é a gente pensar liderança de uma forma geral. Muito bem, aí a estrutura dos labs, elas funcionam da seguinte forma. A gente utiliza um conceito que é o de foresight experiencial, e ele passa por 3 blocos. Então, todos os encontros, eles vão passar por bloco 1, 2 e 3, onde o primeiro vai ser sempre olhar para o presente. Então, como é que a gente faz um diagnóstico do contexto que a gente está? Através de observação, escuta, de dados, né? De olhar no detalhe para onde a gente está. Então, como estamos, para daí sim a gente conseguir imaginar futuros. Então aí a gente cria cenários possíveis e desejáveis e regenerativos a partir do lugar que a gente se encontra. E aí a gente prototipa novas práticas e pensa em jeitos de fazer de forma diferente. Uma coisa que a gente costuma trocar muito aqui, e isso também está dentro dos conceitos, né, de quem imagina futuros, é que o futuro ele vai acontecer, mas cabe a gente estar com as rédeas desse futuro. Não, até foi uma pessoa que participou de uma live com a gente, que é a Valéria Reis, do Projeto Sementes, há algumas semanas atrás, que ela falou isso, ela falou, o futuro está lá, alguma coisa vai acontecer. Agora, cabe a você decidir se você vai estar nas rédeas e no controle do que vai acontecer. E aí, não no controle no sentido negativo, mas no controle de entender e ter o mínimo de previsibilidade e direção do para onde você está indo. Acho que não precisa necessariamente do para onde eu estou indo, mas qual a direção da onde eu estou indo. E ter bastante clareza sobre isso ajuda a construir o futuro dali para frente. E aí, para retomar um pouquinho aqui com vocês, o que foi o nosso primeiro encontro, em que a gente falou sobre liderança híbrida, pensando nesse conceito da complexidade em que a gente está inserida hoje, e construir novas narrativas de poder, vínculos vivos, confiança. Foi uma conversa assim bem profunda sobre como navegar esse novo modelo de vida, esse novo modelo de liderança, em que a gente ainda não sabe exatamente o que é, não tem uma história dada, mas a gente tem que ir descobrindo no caminho. Então, essa aula está disponível no YouTube. Para quem ainda não assistiu, vai lá e assiste esse primeiro encontro da Ponte, porque foi muito, muito poderoso. E hoje a gente vai falar sobre liderar em tempos de esgotamento, né? E é muito curioso, porque a gente pensou nesses temas há o quê, Fê? Uns 2 meses atrás, eu acho, né? E, curiosamente, nessa semana em que a gente está aqui falando sobre isso, não só eu estou sentindo essa sensação de fim de ano, de estar cansada, de ter muita coisa para fazer, mas eu tenho conversado com várias pessoas e várias mulheres aí que estão liderando movimentos, projetos, negócios, e todas
também me relatando essa sensação, né, de que vai chegando o fim do ano, e um ano tão intenso como foi esse, a gente vai se sentindo ainda mais esgotado. Então, eu acho que é uma sincronicidade, a possibilidade da gente abrir esse espaço para se regenerar e se cuidar junto em tempos que o esgotamento é sintoma geral, né? Então, a gente traz aqui a ideia central de que a gente não está propondo para fazer mais, né? Aguentar mais, quem aguenta mais o baque, quem vai até o fim, mas sim saber ter uma gestão de si mesmo, uma gestão da sua energia e saber se renovar, se regenerar. Um pouco disso que a gente vai falar hoje. E é um convite mesmo para a gente entender da onde vem esse cansaço que é coletivo e repensar os nossos ritmos, explorando práticas aí que sejam de regeneração pessoal, mas também sistêmica, lembrando que a gente está inserido dentro de um contexto. Né? E agora a grande pergunta: quem não está cansado, põe o dedo aqui, né? Fala sério, gente, surreal. E eu queria trazer uma reflexão para vocês de pensar o que te trouxe até aqui hoje, né? Quando você ouviu esse tema, chegou a se sentir atraído por, putz, como que eu faço para liderar em tempos de esgotamento, né? Então, traz essa reflexão aí para você. O que te trouxe aqui? O que você está buscando? Qual é a sua necessidade? E, de fato, como que você sente no seu dia a dia, na sua pele, nas práticas aí cotidianas, os sintomas desse esgotamento? Conta pra gente aqui nos comentários, que a gente quer muito saber, porque é muito legal a gente poder mapear, entender o que a gente compartilha de ideias, de dores, de dificuldades, né? E o que a gente está buscando. Então, como a gente pode se unir para liderar juntos em tempos de complexidade, em tempos de esgotamento, independente da crise, né? Eu fiquei curiosa, Nath, como é que você sente na pele os sintomas desse esgotamento? Ai, olha, cara, eu sinto uma dificuldade de relaxar o sistema nervoso central. Então, eu percebo que eu termino as minhas atividades do dia, se eu não faço um movimento ativo para me colocar num estado de acabou, fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu vou relaxar, o relaxamento não vem assim naturalmente, sabe? Para mim, é esse o maior sintoma, em que eu não relaxo. Aí eu preciso fazer o quê? Não, quais são as coisas aqui que vão me relaxar, né? Vou para um samba, vou ler um livro, vou fazer uma comida, e aí esse é um dos sintomas, eu acho que é o mais proeminente, assim. E você, Fê? Nossa, eu sinto de várias formas, assim, mas ultimamente eu tenho percebido quando eu tô esgotada, eu quero me distrair. Então, eu tô cheia de coisa para fazer, mas quando eu tô me sentindo sem energia, né, com esse esgotamento da vida, eu vou caçar alguma coisa para me distrair. Aí pode ser ficar o scrolling total, assim, nas redes sociais, mas também assistir alguma coisa, eu fico passiva. Eu acho que é assim que eu me sinto quando eu tô esgotada. Eu me vejo num lugar de passividade, que não é um lugar que eu gosto de estar. É um lugar que me incomoda bastante, porque eu não me sinto produtiva, eu me sinto inútil dentro da sociedade, eu me sinto perdendo tempo, eu me sinto ocupando um espaço no mundo que eu não deveria estar, assim, sabe? Sei. E é nesses momentos que eu sinto que é importante regenerar, né? Eu acho que esse esgotamento ele acontece também, essa sensação comigo, geralmente aos sábados. Sábados são os meus dias de regenerar. A gente já vai falar mais sobre como fazer isso no dia a dia, né? Mas eu percebo que a semana vem na loucura, aí na sexta-noite eu ainda estou nesse movimento de estar mais acelerada, de ter que fazer uma coisa ativa para sair do modo produzir, fazer acontecer, entrar no modo vou sentir prazer e curtir a vida. E aí no sábado é meu dia de descanso, assim. Eu passo o sábado não fazendo nada. E isso é muito difícil. Eu sinto a mesma coisa que você. Aí eu tenho que ficar me lembrando, assim, tipo, ó, Nath, você tá descansando, tá tudo bem. Descansa. É o que tá na agenda. Descansar. Bora. Muito bom. E aí eu fiquei pensando nesse esgotamento todo também,
Porque estamos falando sobre isso, né? Eu e você aqui, mas a gente também faz parte das pessoas que se sentem esgotadas, né? E aí a gente foi buscar entender conceitualmente. E aí, muito do que a gente conecta dentro das nossas teorias estão relacionadas com o funcionamento da natureza, né? A gente gosta e a gente se entende como natureza, e sempre que possível a gente tenta trazer esses conceitos para dentro da nossa vida. E aí a gente ficou pensando, cara, será que o esgotamento também não é só uma questão de gestão dessa energia? Porque a gente se vê muito como uma bateria. Isso é uma coisa, inclusive, que a gente fala, né? Putz, preciso recarregar minha bateria. E aí existem várias formas de recarregar essa bateria. Às vezes ai, trabalhei demais, mereço comer um negócio. Aí você vai lá e come um negócio. Nossa, eu tô muito cansada, preciso dormir. Então, a gente sempre tenta ir fazer alguma coisa para recarregar a nossa bateria. E aí eu acho que o conceito da natureza ele é muito oposto a isso, né? Você não tem que fazer mais alguma coisa para recarregar a sua bateria, você já faz parte de um contexto, de um ecossistema, né, dentro da ecologia, onde tudo se retroalimenta. Então, necessariamente, para você recarregar a sua bateria, dentro da ecologia, você precisa fazer alguma coisa para o outro também. E o outro vai fazer por você. Ninguém mora sozinho no mundo. E eu acho que o mundo, do jeito que ele está construído, do jeito que ele foi pensado, ele vai deixando a gente cada vez mais sozinho e mais lidando com as nossas questões individualmente e fornecendo soluções de recarregar a bateria. E o convite, que é o oposto disso, não somos sozinhos e somos parte de alguma coisa, e sendo parte de alguma coisa, a nossa energia devia ser gerida como o todo e não individualmente. E a gente vai aprofundar mais à frente sobre isso, mas acho que essa é a ideia, as diferenças, né? A gente não deveria recarregar nossa bateria sozinho, acho que o resumo, mas a gente deveria entender que fazemos parte de um todo maior e que esse todo é o que retroalimenta a nossa energia, onde a gente dá e a gente recebe. Não é só receber, que é o conceito da bateria, né? Bota lá um cabinho na tomada e te recarrega. E aí a ideia é o quê? Mudar o mindset. E eu não sei vocês, mas eu sempre fui ensinada de que a vida precisa ser mais eficiente, mais barata, fazer mais com menos. O que eu posso fazer aqui? Que eu posso saving total, assim. E o convite não é sobre economia, é sobre troca, né? Dentro desse conceito aí da ecologia que a gente está trazendo. Então, é menos sobre menos e mais sobre mais. Então, eu dou mais, mas eu recebo mais também. E isso demanda bastante energia, mas também recarrega de volta. Porque somos muito mais ecossistema do que uma carga de bateria única e exclusivamente, assim. E aí eu acho que é importante a gente começar a nossa aula de hoje com esse conceito bem estabelecido. Então, não é sobre economia, é sobre troca. Então, é sobre gestão de toda essa energia que cabe a gente. E a gente passa de um conceito de pensar na escassez para ir para um conceito de reconhecer a abundância. A regeneração é um dos pilares aqui da Mover, e a regeneração é vou explicar rapidamente, assim, mas é a ideia de que a gente está num ponto planetário de crise climática, estrutural, em que não adianta mais sermos só sustentáveis. Só a sustentabilidade, ou seja, só manter as coisas aí no 0 a 0, já não dá mais conta de cuidar do futuro do planeta. O que a gente precisa a partir de agora, e não de agora, de um bom tempo já, é regenerar, né? Não só não destruir, mas também agir ativamente na regeneração dessa energia. Quando a gente pega o meu check-in ali, em que eu falo que eu sinto esgotamento porque eu não consigo relaxar,
E, naturalmente, assim, depois de terminar as minhas tarefas, eu preciso fazer o quê? Uma ação ativa de regeneração do meu sistema nervoso central para entrar em homeostase e equilíbrio de novo. E quando a gente fala sobre a nossa cultura como um todo, que vem dessa influência do norte global, dessa hegemonia, a gente pensa que existe uma estrutura que traz o pensamento e a lógica de eu preciso usufruir dos recursos da natureza até o seu esgotamento, né? Então, eu retiro recurso até que não se tenha mais, né? E a mesma coisa, essa mesma lógica se transpõe para como a gente lida com a natureza que nós somos, né? Então, eu vou fazer, para depois ou burnoutar, ou viver o ano inteiro trabalhando, pensando nas férias de fim de ano que vão trazer essa regeneração pontual, né? E a ideia aqui é a gente sair dessa lógica de esgotar, de buscar tudo que tem de recursos sem dar de volta. Desculpa, gente, a câmera mexeu aqui, minha cachorra está no pé da mesa e ela balançou. A Gaia. E, então, quando a gente fala de regeneração, e pensando nesse esgotamento, a ideia é como a gente pode agir ativamente para regenerar a nós mesmas e também regenerar os ecossistemas na onde estamos inseridos, né? Seja dentro de um time, dentro de uma organização, dentro de uma empresa, dentro de um sistema natural. E aí a gente pensa sobre essa relação também de inspiração da natureza para falar sobre resiliência. E a resiliência, ela é geralmente uma posta como uma grande habilidade de voltar ao ponto original depois de sofrer um impacto, né? É o patinho lá que quando você, patinho de borracha, empurra na banheira, ele volta para cima do mesmo jeito como foi empurrado. Só que nós não somos patinhos de borracha, né? Então, se a gente pensar, será mesmo que depois de um impacto, o que a gente quer é voltar exatamente ao mesmo estado em que estávamos antes? Será que isso é possível? Né? E aí aqui eu quero introduzir para vocês um novo conceito, que é o conceito de antifragilidade, para transformar essa lógica da resiliência, pensando que quando a gente sofre um impacto, a ideia não é que a gente volte ao que a gente era antes desse impacto, mas que a gente se transforme, aprenda com esse impacto e siga. É assim que a natureza faz, né? A evolução humana e de todo o reino natural ao longo dos anos foi como eu posso, a partir de um desafio de espécie, melhorar, né? Evoluir, aprimorar. E queria trazer uma chave de explicação aqui, que é os opostos, né? Então, quando a gente pensa em frágil, qual que é o oposto de frágil? A primeira ideia que vem é robusto, né? Então, se eu não sou frágil, eu sou robusta. Só que uma coisa robusta, muitas vezes, ela não tem a capacidade de se transformar e ela pode ser vulnerável. Então, esse conceito de antifragilidade vai dizer que o contrário de frágil não é robusto, mas de fato é o antifrágil, é a arte de crescer no caos. Vamos pensar assim, numa lógica de se eu coloco todas as minhas fichas e preciso da perfeição para alcançar um resultado, e coloco todas as minhas fichas nessa meta, nesse resultado, e eu erro, esse é um grande erro que afeta todo o sistema. Então, se a gente vai buscar o controle, o comando para que os erros não aconteçam, para que tudo saia perfeito, para que sejamos robustos, quando o erro vem, porque ele vem, porque a vida é assim, todo o sistema cai por terra e a queda é muito maior. Então, quando a gente busca esse conceito de antifragilidade, a ideia é cometer erros é bom, não saber é bom, porque faz parte. E é melhor eu cometer pequenos erros todos os dias em que eu vou errando e ajustando, e não ajustando porque eu sou resiliente, porque depois do erro eu volto ao meu estado anterior, mas
Porque eu sou antifrágil, porque depois do erro, eu reconheço o aprendizado e dou um passo seguinte. Então, é essa arte de a gente estar no momento complexo, a gente está vivendo no caos, e navegar isso, transformar isso em cosmos, né? Trazer harmonia, trazer uma dança em que a gente consiga se nutrir, tá fortalecido internamente, né? E viver essa capacidade de navegar e crescer na incerteza a partir desse princípio antifrágil. Eu lembrei de um exemplo, Nath, que é... Quando eu penso em antifragilidade, eu penso diretamente nas crianças. Porque eu acho que a criança ela é o maior exemplo de antifragilidade. Eu lembro que quando meu filho nasceu, a pediatra falou assim: ele é muito menos frágil do que você imagina. E isso ficou para mim de um jeito muito marcante, assim, porque quando o bebê é pequeno, você fica, ai meu Deus, ele é todo neném e tal. E ela falou: ele é menos frágil, tá? Do que você tá ponderando. E aí, quando eu cruzo com o conceito de antifragilidade, eu acho que além dele não ser frágil, ele é antifrágil, porque quer mais do que uma criança. Eu acho que não existe em nenhum momento da vida a gente aprende mais com os erros do que quando a gente é criança, né? E aí desde lá atrás, então quando a gente começa a aprender a andar, a gente aprende a partir da tentativa e erro. Qual que é o nosso ponto de equilíbrio, né? Onde eu preciso pôr o peso, se é na parte da frente ou na parte de trás dos meus pés, como que eu deixo a minha perna e tal. E isso é tomando rola o dia inteiro. A criança cai o dia inteiro e ela não se abala, né? E aí eu acho que o conceito de antifragilidade é um convite para a gente lembrar que a gente já foi esse bebê que estava aprendendo a andar e que estava caindo para caceta e isso não abalava a nossa vida, né? E aí, por que que hoje, depois de adulto, quando a gente comete um erro ou quando a gente lida com um impacto, a gente é tão afetado, né? Ao invés da gente olhar para aquilo e falar, beleza, bora de novo, porque eu quero chegar lá, né? Eu quero esse objetivo que é aprender a andar com as minhas próprias pernas, e eu quero chegar lá. Então eu fiquei muito pensativa nisso, assim, de como às vezes tem um resgate nosso com a gente mesmo, né? De qual foi o momento que a gente parou de aprender com os nossos erros e de transformar todo esse caos em movimento. Tá no mute. Para a gente fazer essa autorreflexão agora e trazer isso para nosso ecossistema, para nossa liderança, eu quero apresentar para vocês 3 pontos de força da natureza. Então, vamos entender aqui o que a gente tem para aprender com a natureza. Dentro da regeneração, do conceito da antifragilidade, a biomimética é algo muito presente, né? E a biomimética nada mais é do que se inspirar nos processos da natureza para criar soluções, né? Então, tem, inclusive, um modelo de tênis, eu não vou lembrar a marca agora, mas que se inspirou nos tentáculos do polvo para criar o amortecimento do tênis, né? Então a biomimética vai se inspirar de fato assim na natureza e nas soluções que a natureza já criou para criarmos novas soluções aqui para os problemas do nosso tempo. Então, voltando-se para a natureza, vamos pensar aqui nesses pontos de força. Um pântano, né? Um pântano, ele tem essa energia de água parada. É aquela água parada em que ela está no processo de decantação. Então, num pântano, você tem os sedimentos lá embaixo e uma água límpida lá em cima. Né? Se você pega essa água e chacoalha, né, se movimenta, você entra no pântano, e aí você nada ali, movimenta, esses sedimentos e essa água cristalina se misturam, mas aí depois de um tempo de não interação, os sedimentos descem para baixo para perto da terra e a água fica cristalina de novo. A estagnação, ela é uma parte da vida, né? A gente não pode achar que não vamos nos estagnar nunca, mas esse conceito de antifragilidade trazido para cá é: quando eu estou estagnada,
que momentos, né, eu estou estagnada e o que eu preciso decantar aqui. Então, quando a gente se percebe num pântano, é um momento em que talvez a gente precise aí fazer uma decantação, entender o que precisa ser filtrado, para que a água fique límpida de novo. Quando a gente fala de floresta tropical, a gente fala de muita abundância e de uma variedade gigantesca de espécies interagindo juntas. Então, é uma força de vida e vitalidade muito grande. E um ecossistema completamente diverso, em que cada pecinha, cada espécie se retroalimenta e se ajuda nesse crescimento mútuo, né? Então, a floresta é esse campo aí de abundância, de abertura, de água, de nutrição, de muitos seres. É uma coisa maravilhosa. Só de falar me dá vontade de ir para a floresta. Quero ir para a floresta. E aí vamos falar dos cogumelos, que é esse reino fungo, o reino micelar, como uma ponte de transformação mesmo. Porque se você pensa nos cogumelos, eles são os fungos responsáveis por decompor matéria orgânica morta e transformar isso em vida, em adubo para a terra, né? Então, de alguma forma, eles vêm exatamente nesse ponto de transformação, de transmutação, em que eu tenho o velho, que já não serve mais, é a fruta que caiu da árvore, que está apodrecendo, é o tronco que está ali se decompondo, e aí os fungos vêm e transformam isso em matéria orgânica, que vira adubo, e nutre, né, aquele solo, a natureza. E além disso, uma coisa muito interessante do reino fungo, tem até um documentário no Netflix, que é Os Fungos Fantásticos, que eles têm uma rede micelar em que embaixo da terra tem milhares, 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 milhares de fungos que estão todos interconectados no planeta inteiro. Então, é um reino fungo, que está em todos os lugares e que está o tempo inteiro trazendo essa transformação ecossistêmica, porque, de fato, ele se conecta ali com toda a diversidade do solo no mundo inteiro e cria uma única conexão. Eu acho demais, eu amo. Muito bom. E eu gosto de pensar que, dado que somos natureza, a gente vai reforçar isso a cada slide, temos dentro da gente uma energia que circula e que, por vezes, ela está mais pântano, ou seja, ela está precisando de mais atenção, ela está precisando de tempo, ela está mais estagnada ali. Ou a gente tem uma energia que circula com muito mais vitalidade, então ela flui, né? A gente sente a energia vital, a gente sente a água, sente o sol, sente o calor. E a gente tem algumas energias que se transformam, né? Então elas viram alguma coisa que talvez não era tão legal em alguma coisa boa. E aí eu fiquei pensando, né, sobre mim, assim. Eu acho que por vários momentos eu me sinto mais pântano, às vezes eu me sinto mais tropical, e tem várias coisas que são meus cogumelinhos ali da sorte, né? Eu acho que os cogumelos da sorte, para mim, são principalmente as conversas difíceis e os conflitos que eu tenho. Então, a minha capacidade de ter uma dor ou uma necessidade, eu precisar verbalizar ela para fora, é um jeito de eu atuar nessa energia como um cogumelinho. Porque ela tá ali me incomodando, me gerando uma dor, e aí, ao verbalizar, eu acomodo ela em algum lugar, eu divido com alguém essa dor, e ela pode virar, inclusive, nutrição, porque eu tô falando sobre ela, tô pensando em soluções em relação a ela, né? E aí, de tudo, eu acho que é muito importante os pântanos, a floresta tropical, mas eu acho que da onde a gente tira mais nutrição é dos cogumelinhos. Então, aquilo que a gente consegue regenerar de uma coisa que teoricamente já não serve mais para nada, já está ali ocupando um espaço, está precisando de ser ressignificado. E aí a gente põe energia ali e ela pode virar uma coisa muito, muito, muito legal, assim. Um exemplo prático, né? E aí depois eu quero convidar para vocês fazerem isso também. Eu estava com uma angústia dentro de mim, assim, muito grande em relação ao ambiente físico da minha casa, né? E eu queria dar alguns toques e fazer algumas coisas. E aí eu mesma, não queria gastar muita grana também, e aí eu mesma fiz um projeto do que eu gostaria de fazer, e eu
comprei as coisas e eu pus a mão na massa e fiz as coisas. E aí a mão na massa, literalmente, que eu passei uma massa na parede, fiz toda uma textura, me senti, né, aquele material em contato comigo e tal. Fiz uma ação em torno dessa criação. E eu senti que isso foi um cogumelinho, assim, dentro da minha energia, né? Porque era uma energia que estava bem em pântano, do tipo, nossa, tô descontente com isso aqui, não quero gastar muito dinheiro, mas quero dar uma outra cara e tal. E aí fiz um movimento onde eu coloquei a minha energia vital para circular em torno disso, né? E foi muito gostoso, assim, o processo em si, e obviamente o resultado, mas mais do que o resultado, o processo de construção durante algumas semanas, assim, foi uma coisa que me nutriu e eu sinto que eu cuidei dessa gestão de energia. Era uma coisa que demandava, então eu fiquei cansada, mas a minha energia ficou muito renovada, assim. E aí eu acho que esse é o convite, né? Para você pensar aí dentro da tua rotina, do teu ecossistema, onde a energia está mais pântano, onde ela está mais floresta tropical, e quais são os cogumelinhos ali que você pode cuidar e pode transformar, que eu acho que isso faz toda a diferença dentro da nossa autogestão, da nossa energia. E aí tem uma coisa que é... Antes da gente continuar, volta lá que eu quero dar uns exemplos que eu pensei sobre mim, que eu acho que pode ilustrar bastante para as pessoas. Os momentos em que eu sinto que a minha energia está estagnada, do pântano, assim, que eu preciso ir para o pântano, geralmente é quando eu vivo muitas experiências. Então, tenho uma semana muito agitada, com muita troca, com muitas coisas novas acontecendo. Então, né, reunião, curso, encontros. Estou vivendo muita coisa sem ter muito tempo para parar para pensar ou para parar para digerir. E aí eu sinto que vem, de repente, um lugar assim, ó, eu preciso parar para integrar isso aqui, para decantar tudo que eu estou vivendo, senão eu não vou conseguir seguir sem ficar estagnada, ou sem burnout, ou sem ficar mal, né? Então eu sinto que é esse movimento. Se vivi muita coisa, aí vem o pântano, fala, tá bom, agora você vai ficar aqui quietinha e vai só decantar essas experiências, assim, né? Então é um dia de recuperação, ou algumas horas de recuperação, ou alguns minutos de recuperação depois do dia, né? A maternidade traz muito isso, assim, às vezes, depois do fim de semana inteiro, eu entrego as crianças na escola, eu chego em casa no sofá, assim, pá, de 10 minutos olhando para o teto, fazendo nada, para depois continuar, né? Então, eu acho que eu reconheço isso. A floresta tropical, para mim, me veio muito arte. Então, é onde eu consigo, assim, sabe, entrar em contato com toda essa diversidade, me sentir nutrida, sentir que tem tudo ali. Então, seja um bom filme, um bom livro, um bom show de música, assim, que dê prazer para os meus sentidos, né? E aí eu sinto que a vitalidade, ela flui, assim. Às vezes, aqui em São Paulo, a gente tem muito privilégio, a gente tem um monte de coisa acontecendo, né? E às vezes, depois de um longo dia de trabalho, eu até estou muito cansada, mas um cansaço de ter feito o dia inteiro a mesma coisa. E aí eu vou buscar uma experiência de arte para descansar mesmo e receber essa vitalidade de vida, de sentido, de significado, né? Assim, que a floresta é muito sobre substância também. E a transformação e os cogumelos, eu sinto que vou muito nessa linha que você falou, assim, de olhar o que não tá legal, olhar o meu desconforto, sabe? Aceitar a raiva, aceitar a angústia, deixar ela vir, assim. Então, para mim, o que transforma é permitir o fluxo emocional, principalmente em movimentos de liderança, assim, porque como a gente está muito na frente o tempo inteiro, né? Às vezes as coisas chegam para nós num campo que não é tão claro racionalmente. E aí, para mim, chega muito no meu emocional, e aí eu preciso transmutar, transformar essa emoção, ou essa sensação ruim, esse gosto amargo na boca, esse desgosto que me vem às vezes, em algo nutritivo, no sentido de isso me incomoda, isso não tá legal, essa dinâmica não tá legal, essa relação não tá legal, esse projeto tá com muito ruído, isso me desagrada. Então, se isso me desagrada, eu preciso colocar luz aqui,
deixar isso emergir para que eu possa pensar em soluções, né? Então, e essa ação de deixar a emoção vir é muito um cogumelo, assim, porque a gente reprime demais, né? A gente principalmente quando a gente está em posicionamento profissional ali, tendo que segurar o reggae, né? Então, queria deixar minha resposta aqui para ilustrar também para vocês escreverem. E aí, vocês que estão assistindo essa gravação, se quiserem compartilhar com a gente as respostas de vocês, manda para a gente na DM do nosso Instagram ou escreve um e-mail para nós. A gente vai adorar ouvir trocar sobre isso. Muito bom. E eu acho que tem muito a ver sobre como a gente vai tomando as decisões no nosso dia a dia, ou de forma muito consciente, ou muito no automático, né? Porque às vezes a gente está ali, como você falou, só segurando o reggae, tentando fazer a coisa acontecer ali, a gente não está nem vendo um pouco do contexto, e a gente vai tocando a vida. E uma outra conclusão que a gente chegou dentro dos estudos, que a vida adulta é um eterno gestão de paradoxos, né? Então a gente vai ter que sempre tomar decisão que podem nos beneficiar de um lado e que pode nos prejudicar de outro. E aí eu acho que entender a direção que a gente quer ir, para onde a gente quer canalizar essa nossa energia, eu acho que é o que vai fazer diferença, né? Então, por exemplo, quanto mais tempo eu fico na tela, no celular, menos tempo eu tô com pessoas ao vivo. É uma decisão. Quanto mais tempo eu tô de home office, eu tenho menos trânsito, que é muito bom, mas eu tenho mais tempo sozinho também. Tudo vai ter esse paradoxo, né? Então, putz, home office, show. Trânsito, show. Ficar sozinho, não sei se é tão show assim. Por exemplo, hoje tem os aplicativos e aí você pode treinar em vários lugares diferentes, né? E aí você tem muita praticidade, mas você não tem um grupo, você não tem uma galera do treino, você não tem uma comunidade. Então tem esse paradoxo para você tomar essa decisão também. Comer marmitinha em casa ou pedir delivery. Tem muita praticidade dentro disso, mas, de novo, você não tem um movimento onde você vai fazer o seu alimento, ou ir ao mercado, ou ver gente, né? Ou ter uma companhia, ou ter uma novidade. E aí, ponderar o que você quer. Lembra que eu falei da gestão da energia, né? De economia de energia versus troca de energia? Nem tudo é sobre economia de energia, ou de praticidade, ou de eficiência, ou do que é mais rápido, mais barato, melhor. Não necessariamente isso vai nutrir a nossa energia. Ter conversas superficiais tem menos conflito, mas também tem muito pouco a possibilidade de se conhecer e de conhecer o outro. E aí eu acho que pode ter momentos que a gente quer sim fazer aquela conversa mais rasa, mas só viver de conversa rasa, ela impossibilita muitas outras reflexões, vínculo, que é uma coisa que a gente tem falado aqui, né? Que a capacidade de construir vínculo é a habilidade mais essencial das pessoas nos próximos anos, assim. A gente está falando de um monte de coisa, visão crítica, você pega lá os relatórios, né, do que é esperado para o mundo de habilidades e competências nos próximos anos, tem um monte de coisa. AI, a visão sistêmica, não sei o quê, a gente acredita em tudo isso. Mas a gente aqui também tem colocado uma mais, que é a capacidade de construção de vínculo, para que as relações elas se fortaleçam. Isso máquina nenhuma sabe fazer. Mas isso é treinável, tá? Isso não é uma habilidade, você nasce com ela. Você consegue treinar fazer isso, a partir de várias iniciativas. Acho que um outro paradoxo que a gente tem que fazer é a gestão entre autenticidade, então você ser autêntico dentro da tua crença e do teu desejo, e você ter menos sensação de pertencimento por isso. Você não está dentro ali de um grupo. Você pode não estar dentro de um grupo. E aí, outra coisa, quanto mais conhecimento a gente tem, mais algoritmo a gente tem para poder filtrar tudo isso, mais bolhas a gente tem e menos visão crítica a gente tem em relação aos problemas também. Então, tudo é paradoxal. E a gente conseguir fazer uma boa gestão desses paradoxos a partir daquilo que é bom para a gente e para a nossa energia é o que vai fazer diferença. Então, não necessariamente eu preciso sair do 8 para o 80. Mas eu acho que mudar o mindset de uma visão de escassez para uma visão de abundância é o que vai apoiar e ajudar muito nas tomadas de decisão em
prol da tua gestão de energia. E que não necessariamente é economia. Eu quero bater nessa tecla. Não é sobre economizar energia, é sobre trocar energia. E quando a gente pensa, né, quais são as melhores decisões para a gente fazer uma boa gestão de energia? E aí entra um conceito que é a reciprocidade. Esse conceito ele é inspirado nos saberes ancestrais andinos, dos povos indígenas andinos. E a ideia que vem dessa cosmovisão é que a gente tem tudo o que a gente precisa para viver e viver bem na natureza. Né? Então, a gente tem comida para comer, a gente tem ar para respirar, a gente tem matéria-prima para se aquecer, tem lugares maravilhosos para viver e aproveitar, apreciar com todos os nossos sentidos, uma bela praia, um banho de mar. Então, a natureza ela é muito abundante e ela nos oferece a vida o tempo inteiro. E aí, uma prática desses povos é fazer um grande ritual, uma vez por ano, no dia de Pachamama, que é a deusa da terra, né, para eles, que é o pago, que é dar para a natureza de volta tudo que ela nos deu. Então, se coloca um papel de presente bonito, faz uma mandala com sementes, algodão, incenso, ervas e alguns outros elementos da cultura local, se embrulha esse presente, se enterra na terra, como uma forma da humanidade agradecer à natureza por tudo que ela nos dá. Né? E é essa ideia da troca, da importância da gente estar sempre num fluxo de dar e receber. Então, liderar nesses tempos de esgotamento precisa de uma atenção muito clara de como é que está o fluxo dessa energia vital, tanto dentro de você como fora. Né? Então, quando a energia não retorna, o sistema adoece. É o que a gente estava falando lá, de retirar os recursos da natureza sem retornar algo que vá regenerar aquele solo. Né? Então, a gente está vivendo uma grande crise por conta desse movimento de romper com a reciprocidade. A gente está, uns dão mais e outros ganham mais, enquanto os que dão mais recebem menos, né? Então toda essa lógica está bem invertida. E o resultado disso é um grande esgotamento dos recursos, sejam os recursos humanos nossos, sejam os recursos naturais. Então, o bem viver e essa cosmovisão vai trazer que a reciprocidade é um dos princípios da regeneração. E a gente precisa a gente precisa fazer a energia circular e entender dentro do nosso ecossistema aonde a gente está dando mais do que recebendo. E isso passa do processo de autoconhecimento, mas um processo também de conhecimento do entorno e das dinâmicas das relações, né? Na prática, de fato, sobre proteger esses ritmos coletivos, né? Então, aqui a gente propõe algumas soluções para vocês começarem a colocar em prática todos esses conceitos que a gente trouxe aqui, né, Fê? E a ideia é como que a gente pode estabelecer, por exemplo, blocos de trabalho, de descanso, né? Quem sabe colocar um Pomodoro, que é aquele método em que a gente foca 25 minutos, descansa 5 minutos, para ter esse micro tempo de regeneração durante as tarefas, para não chegar lá no final e ter o grande esgotamento. Né? E eu adoro sempre falar nas aulas que uma vez eu ouvi isso, que o ouvido mais perto da nossa boca é o nosso. Né? Então, quando a gente se propõe a ensinar, a falar, quem mais precisa ouvir esses ensinamentos somos nós mesmos. Né? A minha avó falava isso também, viu? Eu acho que é um ensinamento meio popular, ancestral. Popular, exato, um pouco da nossa cultura. Uhum. E aí eu fico pensando, né, que no quanto para a gente criar essa aula também, a gente teve que mapear o que a gente tem feito, o que tem funcionado, o que não tem funcionado, como melhorar. E esse pegar um ritmo e pensar enquanto liderança no seu time que você precisa antever os blocos de descanso, os blocos de pausa e sinalizar isso coletivamente, porque
vai contra a lógica cultural de produtividade ao extremo, né? Então, é uma coisa que a gente precisa estar atento e sinalizar. Uma outra prática legal é incentivar o reconhecimento. Então, essa troca mesmo da reciprocidade, né? De você levar a apreciação para o público, a público, né? Então, levar isso, falar sobre o que está legal, falar sobre o que está funcionando. Espaços de vulnerabilidade são muito importantes. Aqui na Mover, a gente sente muito isso na pele. A gente tem uma dose de sorte, né, Fê, com essa sociedade, que a gente tem muito em comum e muita sinergia, mas, de fato, assim, a gente abrir espaços para sermos vulneráveis diante uma da outra é o que faz a Mover conseguir crescer e crescer com consistência a longo prazo, né? Tendo resultados imediatos, mas também resultados aí sustentáveis e regenerativos a longo prazo. Conhecer sobre você e sobre o seu time não tem como, você precisa ter clareza, investigar. Quando você olha para você e pensa, quais são os meus pântanos, as minhas florestas, os meus cogumelos, como eu posso levar isso para o meu time também, para a gente entender, enquanto coletivo, o que está estagnando, o que a gente está precisando decantar e ver com mais clareza, dar tempo para ver com mais clareza, né? Aonde a gente está precisando de uma injeção de diversidade, de novas ideias, de mais vitalidade, como trazer a floresta para dentro dos nossos trabalhos e das nossas organizações, né? E às vezes é trazer floresta de fato, tá? Eu digo assim, comer mais fruta faz uma super diferença. Tomar um banho de ervas, né, faz uma super diferença. Ter um aromatizador de ambiente, que no meio da tarde você tem ali um óleo essencial que veio de uma planta para espirrar e aí dá aquela regenerada na energia, essa vitalidade, né, que vem num processo, e você precisa se conhecer e conhecer o seu time para saber quais são esses parâmetros e os cogumelinhos que vão trazer a transformação, que vão pegar ali no que está ruim, no que não tem mais vida, no que está decompondo, e levar isso para outro passo, né? E com isso, assim, você precisa se olhar, entender, fazer mapeamento, fazer um diagnóstico. A gente faz muito esse trabalho dentro das mentorias 1 a 1 aqui na CRIA. Na CRIA não, desculpa, na Mover. Muitos projetos. E buscar outras fontes para aumentar o repertório também. Então, pensar em cultura, arte, foi o que eu falei, né? Para mim, a minha vitalidade eu encontro num repertório de arte, mas onde é que você pode sair só da especialidade ali, da sua liderança, do seu time, e buscar repertórios fora dali, né? Em outros nichos, em outros mercados, em outras culturas também. Aqui na Mover, a gente está sempre fazendo essas pontes com saberes ancestrais, com soluções criadas por mulheres, com outras culturas, né? Para a gente ampliar nosso repertório e ter sempre aí um frescor novo, não ficar só no mais do mesmo. E lembrar do mundo que estamos construindo. Eu acho que isso, esse senso de propósito, né? Esse senso de qual é o movimento que a gente está gerando aqui, é muito regenerativo, assim, traz a sensação de eu estou recebendo, mas eu estou doando também. E quando a gente fala num lugar de liderança com um time, é lembrar o que vocês estão construindo juntos. E não só qual é o propósito e a meta que tem que ser atingida, mas o que cada componente desse time ganha e recebe no processo de aprendizado, de benefícios, né? Então, uma pessoa está doando a energia dela ali no trabalho. Maravilhoso. Ela precisa ter clareza também do que ela está recebendo, para além do salário, para além do dinheiro, mas o que ela está sendo nutrida de forma integral. Como a carreira dela está sendo nutrida, como as emoções dela estão sendo nutridas, como o senso de propósito que cada um de nós tem está sendo nutrido, como a relação de comunidade, né, estar entre pares está sendo nutrido. Então, conectar e sempre com esse porquê é uma prática muito regenerativa. Muito bom. Eu acho que não tem nada super inovador, né? Quando a gente olha, a gente fala, putz, faz muito sentido. São até coisas meio óbvias, assim, né? Mas que eu acho que no dia a dia a gente vai tocando as coisas à medida que as demandas vão aparecendo e a gente acaba esquecendo de voltar para o básico, né? Às vezes, eu, enfim, tenho alguns dias que eu tô mais pântano ali também. E aí eu falo, nossa, acho que eu vou tomar um banho e comer um arroz e feijão fresquinho. E aí me resgata de um jeito, assim, uma coisa tão simples e básica, mas que, para mim, me traz tanto
memória afetiva, me traz uma sensação de nutrição, me traz de fato nutrientes, né? E que eu ganho uma vida na vida, assim, né? Ao cuidado básico. E para concluir. Só para complementar aqui, falando um pouco da minha experiência enquanto liderança, eu sinto que sempre funcionou de uma forma mais produtiva e abundante o movimento do grupo quando a gente tinha um espaço que fazia um pouco de todas essas coisas, assim. Então, a importância de se criar um espaço de tem um problema, tem um elefante branco na mesa, vamos sentar e conversar sobre ele. Eu que sou aqui a líder, não sou a dona da verdade. Uhum. Então, eu consigo me vulnerabilizar também para o meu time e falar, galera, ó, eu também aqui tenho coisas que eu preciso que vocês me apoiem, que vocês me ajudem, que a gente troque juntos, né? E escutar e falar intencionalmente essas necessidades, eu sinto que é uma chavinha, assim, que é muito difícil, porque às vezes não tem espaço, porque às vezes não tem tempo, porque a gente está tão preocupado com o operacional, a gente não dá conta de dar esse passo para trás, respirar fundo e olhar para o planejamento, olhar para o contexto como um todo, mas não dá para a gente continuar seguindo a mesma lógica que nos trouxe ao esgotamento. Então, a ideia é uma lógica que nos leve à regeneração, a gente precisa ter ações que muitas vezes vão ser desafiadoras, mas que vão nos levar adiante no movimento, né? E vão conseguir trazer um equilíbrio de novo para esse sistema. Assim. E se a liderança está esgotada e o grupo está esgotado, a gente precisa falar, ó, estamos esgotados. Por exemplo, nessa reta final do ano, né? O que a gente pode fazer aqui? Talvez todos os dias, ou 2 vezes na semana, um pequeno ritual de 10 minutos que vai garantir que a gente consiga dar o melhor da gente nesse sprint final no fim do ano, sem se perder no caminho, né? E mantendo o engajamento, mantendo o propósito, mantendo o movimento. E para a gente concluir, eu acho que características muito claras do líder que drena energia versus o líder que recarrega energia. E aí acho que a gente pode se observar as pessoas que estão do nosso lado, observar a nossa própria liderança, para a gente poder ter essa visão crítica, né? Porque se você é líder, você lidera um time, mas você também tem um líder, né? E aí qual que é a importância de fazer a gestão tanto do seu time quanto uma gestão da sua liderança? A partir da observação, a partir de levar para a sua liderança os pontos, né? Às vezes a gente espera, quando a Nath fala, né? O líder, ele não tem todas as respostas, ele não é a pessoa que sabe tudo, mas ele é a pessoa que pode abrir esses espaços de diálogo e tal. Se você é líder e você já está fazendo isso com o seu time, o convite é para você fazer isso também com o seu próprio líder. Porque às vezes o seu líder está ali afundado, né, dentro de um monte de demanda, e dado que você passou por essa aula, passou pelas aulas do Lab, realizou algumas coisas, né, criou consciência de algumas coisas, não fique esperando que o seu líder faça também, né? O convide para este movimento, né? O convide para estas ações. Então, quando você perceber que seu líder só está focando em resultado, por exemplo, diga para ele a importância de focar também no ritmo, né? Criar os espaços e o cuidado para chegar nesse resultado. Quando você perceber que está vindo muita pressão, ou que você está colocando muita pressão no teu líder, lembra lá do conceito de reciprocidade, de dar e receber, né? Dessa importância, desse fluxo circular entre todas as pessoas envolvidas, né? E não só cobrar, cobrar, cobrar. E aí, resiliência, né? O líder lá que drena, lembra quando você pedir resiliência para o seu time? Lembra do conceito de antifragilidade. Não é sobre resistir, né? É sobre se transformar a partir do impacto, né? O conceito lá de antifragilidade. E aí, quando você estiver ali microgerenciando as coisas e tal, tenta olhar de forma mais macro para onde está a atenção e o foco, seja a sua, seja do seu time, seja do seu próprio líder, porque é muito sobre o foco do que sobre o tempo em si, né? É muito mais sobre energia
do que sobre a quantidade de coisas que eu estou fazendo. E aí, falar de burnout é bom, mas você agir em torno daquilo que causa o burnout de forma sistêmica é melhor ainda. Mas já falar é bom também, tá? Porque tem gente que não está nem falando sobre isso, nem reconhece que é um grande problema, né? Eu acho que, de uma forma geral, a gente quis mostrar um pouco, né, desse líder e como ele tem que cuidar dele para que ele consiga cuidar do entorno. E às vezes o entorno é para cima, para baixo, para o lado, né? Todo 360 de uma forma geral. É muito aquilo dos aviões, né? Bota a máscara em você, depois você bota nos outros, porque se você quiser sair cuidando de todo mundo, garantindo agenda para todo mundo, resolvendo problemas de todo mundo, você não vai resolver o teu, né? Eu estava numa mentoria essa semana e o meu mentorado falou o seguinte: nossa, eu vejo que eu estou disponibilizando muitos horários de agenda para falar com pessoas que querem falar de carreira aqui no trabalho. Só que pessoas que não agregam em nada na minha vida. E eu falei, muito nobre, muito bonito fazer isso. Eu acho que tem sim um lugar de você se sentir importante para essas outras pessoas e de ter esse papel. Só que o momento que você se encontra de carreira é de você tomar decisões mais estratégicas em relação aos vínculos que você está construindo. Então é importante, sim, você ajudar a carreira de outras pessoas, mas você está cuidando do teu time? Você está cuidando da tua carreira? Você está fazendo uma boa gestão do teu chefe? Você está fazendo uma boa gestão dos teus projetos? Como é que está o fim de ano? Ele falou, não, eu falei, porque é um lugar muito confortável esse lugar de ajudar o outro, né? Porque ao você olhar para o problema do outro, o que acontece? Você deixa de olhar para o seu próprio problema. Porque é bom. Às vezes a gente não quer olhar para o nosso problema, né? A gente só quer cuidar da coisa dos outros. E acho que o convite é, sim, precisamos reservar um tempo para cuidar e apoiar o outro, mas isso não pode ser uma válvula de escape para que a gente não olhe e não acolha os nossos próprios dilemas, né? E tenha clareza e consciência e ação e movimento dentro daquilo que tange a nossa realidade, o nosso ecossistema e a nossa energia. É um pouco sobre autorresponsabilidade, né? No final do dia, assim. Eu encerro a minha fala aqui. Bora entender como é que essa aula tocou vocês, né? Então, gostaria que vocês agora pensassem, assim, de tudo que a gente falou aqui, o que mais pegou, sabe? Aonde você percebe que está o teu ralo energético, ou seja, onde é que a sua energia está esgotando, aonde é que você se nutre, como está o seu ecossistema, né? Então, a gente deu aqui um panorama para você conseguir fazer esse mapeamento e perceber agora, depois de toda essa conversa, o que mais precisa de atenção, o que mais precisa de cuidado. E a gente entende que muitas vezes é um desafio a gente conseguir ter clareza quando estamos dentro dos processos, né? E toda essa criação da ponte, dessa aula, ela vem muito a partir dos dados que a gente tem colhido nas nossas mentorias da Mover no 1 a 1, e as dores, as questões, os dilemas que as lideranças estão passando, né? Então, se vocês estão assistindo essa aula e sentem que precisam aí de um acompanhamento para conseguir mapear o seu ecossistema, né? Conseguir olhar para a sua liderança, olhar para o espaço onde você está inserido, entender o que está pedindo de regeneração e redesenhar aí seu ritmo, a gente está abrindo aqui para vocês a oportunidade de passar por uma sessão de diagnóstico e mapeamento regenerativo com a gente, que é uma sessão única de mentoria num espaço 1 a 1, com uma escuta profunda, um espaço de acolhimento e também traçando estratégias de regeneração e de movimento, né? É muito, muito, muito essencial que as lideranças ajam ativamente na regeneração de si mesmas antes do burnout chegar, né? Antes da crise explodir. E a gente está aqui para ser uma parceira nesse caminho.
E a gente sabe da importância de ter um olhar de alguém que está de fora mesmo do contexto para conseguir mapear o teu momento e te dar esse diagnóstico, né, do seu momento e do seu ecossistema. E aí, para vocês que estão aqui na sessão, Fê, passa o slide, please. Como que funciona a sessão 1 a 1 da mentoria da Mover aqui? Pensando nesse diagnóstico e mapeamento regenerativo, né? A gente faz um raio-x, tanto energético quanto estratégico da sua liderança. Então, a gente pensa em você como um ser integral, no seu time como um ser integral também, identificando essas fontes de drenagem e recarga e entregando um plano personalizado com práticas e diretrizes de foco aí. Para quem quiser se inscrever, é só mandar um e-mail para mover.mulheres@gmail.com. A gente tem uma oferta aqui que é só para vocês que estão participando da ponte, então essa sessão pelo valor simbólico de R$ 97, que a gente quer mesmo que vocês tenham esse apoio, essa mão amiga e essa guiança no fim do ano, que é o momento em que está todo mundo, né, sentindo muito forte os sintomas desse esgotamento. Então, que a gente possa aí perceber o que está acontecendo e criar estratégias para que você termine o ano bem, termine o ano com a energia lá em cima e também leve isso ao longo de 2026 com você, esse olhar regenerativo. E aí a gente falou tanto de regeneração como uma solução para o esgotamento e para várias das nossas crises, que o próximo encontro do Lab da Ponte, na semana que vem, é um encontro sobre liderança regenerativa. Então, a gente passou pela liderança híbrida, passou pelos tempos de esgotamento, e agora a gente vai entender o que de fato é ser uma liderança regenerativa, né? O que de fato é se propor a falar: olha, não faz sentido mais esses modelos de poder, não faz sentido mais um estilo de vida, um estilo de trabalho, uma cultura de trabalho que nos leve ao esgotamento. O que a gente precisa é realmente pensar novas formas de viver e sair desse modo sobrevivência. Preciso sustentar tudo isso até o final para eu dar conta e ir para o modo de eu vou lidar com essa crise que está se apresentando e vou lidar com sabedoria. Não é lidar no esforço, mas é lidar na sabedoria, também bebendo outras fontes como referência, buscando nos saberes ancestrais, buscando nas relações. Então, a gente vai mapear aí todo o papel da liderança regenerativa. E se você deseja, de fato, ser uma liderança que propõe novos caminhos e que consegue navegar na transição entre o velho e o novo, vem para o nosso próximo encontro também, que vai ser o fechamento do nosso lab e vai ser super, super poderoso. É isso, gente. Muito obrigada e nos vemos semana que vem. Beijos!